ilustrar muito bem não só a formação de Portugal, como as várias etapas da formação de Portugal no contexto desta reconquista do território aos muçulmanos. As etapas da definição das fronteiras de Portugal. Ao mesmo tempo que desejava conseguir o reconhecimento da independência do Reino de Portugal, Dom Afonso Henriques desejava aumentar o território do reino conquistando terras aos muçulmanos. No entanto, a definição das fronteiras de Portugal foi feita aos avanços e recuos e ao longo de vários reinados. Durante o reinado de Dom Afonso Henriques, avançou-se do sul de Coimbra até Leiria, em 1145, e passado 2 anos, em 1147, até Lisboa. Auxiliado por um exército de cruzadas, Dom Afonso Henriques fixou assim a linha de conquista junto ao Rio Tejo. Até 1159, Dom Afonso Henriques continuou a avançar até reconquistar o território até à zona de Beja. No entanto, os reforços do exército muçulmano e o facto de o exército português não estar, neste caso, protegido por uma fronteira natural, no Rio Tejo, levaram a um recuo na conquista. Assim, até à morte de Dom Afonso Henriques, em 1185, já se haviam perdido muitos dos territórios conquistados na zona do Alentejo e em 1191 a fronteira era muito semelhante à de 1147. Nos reinados de Dom Sancho I, Dom Afonso II e Dom Sancho II recuperaram-se territórios no Alentejo e conquistaram-se cidades como Tavira e Alvor, no Algarve. Restando em 1239, perto do final do reinado de Dom Sancho II, apenas uma franja do território no Alentejo e no Algarve por conquistar. Esse território só foi conquistado em 1249 pelo rei Dom Afonso III, estando, nesta data, definidas as fronteiras naturais de Portugal. Ficavam apenas por definir as fronteiras peninsulares com os restantes reinos existentes. As fronteiras convencionais, ou seja, aquelas que não respeitam as características geográficas naturais de um território, foram depois definidas no Tratado de Alcanises, em 1297. Nele, Dom Dinis, rei de Portugal, e Dom Fernando, rei de Leão e Castela, estabeleceram as fronteiras de Portugal que se mantêm até aos nossos dias. À exceção de Olivença, ocupada em 1801 pela Espanha. Toda a população do território português participou nestas guerras de conquista do território português. Estes foram depois recompensados por essa participação através da doação de terras e privilégios. Essas doações eram realizadas através de cartas de couto, quando a doação era feita a clérigos ou nobres, que podiam depois povoar, organizar e gerir esse espaço sem pagar impostos. Cartas de foral, quando um território passava para a administração dos habitantes de um concelho, que mantinham a obrigação de pagar impostos ao rei e obedecer à sua justiça. Os monarcas garantiam assim a defesa e povoamento do território recém-conquistado, mas limitavam o seu poder e criavam a possibilidade de existirem pessoas isentas aos seus impostos e justiça, o que nos nossos dias já não se verifica. Em síntese, após o reconhecimento da independência de Portugal com o Tratado de Zamora e mais tarde com a bula Manifestis Probatum, os reis portugueses começaram a aumentar o seu território. O processo de reconquista iniciou-se em 1147, com Dom Afonso Henriques, mas só no reinado de Dom Afonso III, em 1239, é que os muçulmanos foram totalmente expulsos do Reino de Portugal. Contudo, foi em 1297, com o Tratado de Alcanises, que ficaram definidos os limites do Reino de Portugal, limites estes que se mantêm globalmente até aos nossos dias. A reconquista se forma, como é que é no contexto de uma reconquista que, através de uma doação de um pequeno condado, se forma o Reino de Portugal e como é que ele se vai alargando até chegar quase às dimensões que ele tem hoje. Já passámos muito tempo, já começámos no século V, já vamos no século XIII. Vamos sintetizar antes de avançar um bocadinho, vamos organizar as ideias. Ora bem, então, falámos sobre a Europa, do Império Romano até à formação dos reinos, começámos por chegar à conclusão que houve invasões bárbaras. Esses bárbaros eram vários povos, eram chamados genericamente de bárbaros pelos romanos, eram suevos e visigodos que se estabeleceram na região onde hoje é Espanha e onde hoje é Portugal, eram francos que se estabeleceram na região onde hoje é anglo-saxões, que se foram estabelecer na região
na região, peço desculpa, que hoje é o Reino Unido, Inglaterra e Irlanda. O que é que eles provocaram? Provocaram o fim do Império Romano, provocaram muita destruição e muitas mortes. Quando a Europa se está a começar a reconstruir, há uma segunda vaga de invasões no século VIII. Essa segunda vaga de invasões vem de três zonas da Europa. Do norte da Europa vêm os normandos, do leste da Europa vêm os magiares, os povos húngaros, e do sul da Europa, portanto, norte da África, chegam os muçulmanos, que